Olá, pessoal, boa noite. É um prazer imenso estar aqui outra vez com vocês nessa nossa série ICO. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre negócios e pessoas nesse ambiente de transformação. É um prazer imenso ter aqui tanto a Maria José, que eu carinhosamente chamo de Zezé, e todo mundo conhece como Zezé, e a minha também querida amiga Patrícia. Eu sou Irene Azevedo, para aqueles que não me conhecem, eu estou responsável hoje pela prática de ICO. Vocês já vão entender o que é isso. Antes, deixa eu falar da Lihet Hers, ou LHH, como a gente hoje na nossa nova marca, né, LHH. A gente existe para encontrar e oferecer oportunidades para que pessoas e organizações prosperem no mundo em constante transformação. Resumidamente, a gente ajuda a que as empresas desenvolvam melhores carreiras, melhores líderes e, consequentemente, melhores negócios. E dentro desse escopo, a gente atua em 3 pilares. O pilar de transição de carreira, o pilar de desenvolvimento de talentos e de gestão da mudança. Dentro de transição de carreira, tem o ICO, que é International Center for Executive Options, que é uma prática que atende transição de carreira para C-Level. E é essa prática que eu estou responsável. Bom, então agora eu vou pedir para a Maria José e para a Patrícia, a Zezé e a Patrícia, para que elas se apresentem e falem um pouco do negócio delas e depois, então, a gente comece as perguntas. Só para ajustar o entendimento, a nossa live, vocês não podem fazer perguntas verbalmente e nem usar o Q&A. É pelo chat. Podem ficar tranquilas que, na medida do possível, a gente vai colocar as perguntas que vocês fizerem, tá bom? Então, agora eu deixo o Zezé e Patrícia, podem escolher quem vai se apresentar primeiro. Obrigada, Irene e Rafael. Obrigada pelo convite da Lihet para participar aqui dessa live. Como a Irene já falou, nos conhecemos aí há algum tempo. Eu sou associada do Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças, essa é a nossa relação mais próxima, né? Mas eu sou sócia da PwC, que é uma empresa de prestação de serviço, de auditoria e consultoria. A minha especialidade é em auditoria de instituições financeiras. Na PwC, eu também tenho a responsabilidade de coordenar um grupo de diversidade e inclusão para gênero. E nas minhas outras atividades, eu faço parte do Conselho Fiscal do Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social, que é uma entidade sem fins lucrativos. Faço parte também do Conselho de Administração do Movimento Mulher 360, que é uma associação que congrega várias empresas que compartilham boas práticas relacionadas à diversidade e inclusão de gênero. E estou na diretoria executiva do IBEF por coordenar um grupo de executivas que é chamado de IBEF Mulher dentro do Instituto. Então, esse aqui é um pouco do panorama e agora deixo aí para a Patrícia. Obrigada, Zezé. Obrigada, Irene e Lihet aí também pelo convite, né, para a gente trocar aqui um pouco. Meu nome é Patrícia Coimbra, eu sou vice-presidente de Capital Humano, Administrativo e Sustentabilidade da Sul América há 7 anos. É uma companhia que daqui a pouco está fazendo 125 anos, então muita transformação quando a gente fala do tema. E vivendo uma grande transformação nesse momento, porque o nosso negócio, até sexta-feira passada, incluía automassificados e a gente fez agora o closing com a venda dessa carteira e dessa operação, na verdade não é a carteira, mas da operação inteira com a equipe, com as pessoas, para a Allianz na sexta-feira. Então, hoje, né, a Sul América, quase completando 125 anos, ela fica focada na carteira de saúde, odonto, vida, previdência e investimento.
focada em pessoas, né? Cuidado com pessoas. Além dessas responsabilidades também, eu participo, sento na cadeira da UNEP-EFI, que é o braço financeiro da ONU, representando a América Latina Seguros, na parte de sustentabilidade. E também sou presidente da comissão de RH da CNSEG, da Comissão Nacional de Seguradoras. Muito prazer, e é um prazer estar aqui entre amigas, né? Então, como a Zezé falou, através do IBF Mulher, eu acabei conhecendo melhor a Zezé. Ótimo. O tema de hoje é pessoas e negócios em cenários de transformação. Mudou do que era no passado ou não mudou? Como é que vocês veem isso e como é que essas coisas se entrelaçam? É interessante porque Patrícia fez uma carreira em RH, mas Zezé já foi RH e hoje está no negócio. Então, também traz um olhar diferenciado sobre pessoas. Então, eu queria ouvir a opinião de vocês sobre o nosso tema para depois a gente começar a fazer algumas perguntas mesmo. Tá ótimo. Eu fui por um tempo RH, mas nunca deixei a carreira de auditor, mas sem dúvida que foi nos 5 anos que eu me dividi com as responsabilidades de RH, um aprendizado e também uma satisfação enorme. Gosto muito, muito da área. A gente sempre vive em transformação, né? E a gente já vivia numa transformação muito grande aí nos serviços, naquilo que se espera da formação dos profissionais, tudo caminhando para uma automação de diversas atividades, né? Isso já trazia uma transformação importante no mercado, que a situação que a gente vive no momento, né, dessa crise, e no meu ponto de vista ela só acelerou, né? Até às vezes a gente ouve um comentário do tipo assim: o que realmente impulsionou o seu negócio para caminhar mais para o digital? Foi o diretor da área de tecnologia? Foi um top-down do CEO ou foi a crise? Foi a crise. Foi a necessidade que fez todo mundo, né, obrigatoriamente ter que se mexer. Então, eu acho que essa é uma transformação que a gente sente muito grande e as empresas tiveram que se adaptar e as pessoas também, eventualmente, que talvez não estavam com isso tanto no seu dia a dia, tiveram que se adaptar. E essa nossa realidade de trabalhar virtualmente, né? Eu digo que não é um home office, né? Porque o home office você se prepara para trabalhar de casa, né? Você tem a sua rotina normal e você se organiza para trabalhar de casa, né? Organiza o seu espaço. O que a gente começou a viver já em maio foi uma necessidade de trabalhar em casa com filhos sem escola, com as ajudas que a gente tem, eventualmente de família, né? Os nossos suportes também, todos tendo que ficar isolados. Então, uma dinâmica que requereu uma adaptação muito, muito forte, muito rápida, né? Essa questão de estar sempre se adaptando já era uma dinâmica da evolução dos negócios, mas o que eu percebo nessa situação que a gente vive hoje é a necessidade de se adaptar assim a diversos cenários de uma maneira muito rápida. Então, isso é um pouco do que eu tenho experimentado e de diferentes formas, né? Na nossa atividade de auditoria e consultoria, a gente já fica grande parte do tempo fora do nosso escritório, né? Então, a gente já tem o hábito de trabalhar num outro ambiente, com papéis de trabalho eletrônicos, acessando dados de forma digital, dentro de um ambiente de segurança seguro. Então, assim, a gente já tem muito dessa dinâmica, mas não necessariamente as pessoas, os clientes, né? As pessoas no cliente, ou mesmo a estrutura do cliente, às vezes não estava
100% adaptada para fazer esse passo, né, de estar totalmente 100% digital. Então, foi uma mudança, tem sido uma mudança grande, mas, por outro lado, aquilo que a gente pensava que ia acontecer talvez por um mês e pouco, está se estendendo e a gente está percebendo que é possível trabalhar fora dos escritórios, que a gente chama do nosso flex, né? De uma forma flex, um pouco home office, porque já estamos totalmente virtuais, não estamos nem home office, né? Muito bem, Patrícia. Então, falando de transformação, eu acho que, assim, a gente, na Sul-América, óbvio, né, ninguém antecipava uma pandemia, né, com esse grau de impacto, mas a gente sempre se preparou para a continuidade do negócio, né? Então, assim, quando a gente fala de transformação, com certeza a transformação ela vem sempre, né? E você tem que se transformar para conseguir estar resiliente, né? Estar forte para todos os possíveis impactos no seu negócio. Então a gente sempre se preparou para, vamos dizer assim, para problemas na nossa operação de uma forma preventiva, de forma que a gente conseguisse passar por turbulências de uma forma mais resiliente, né? Então, a coisa de 6 anos atrás, a gente começou com um plano de continuidade de negócio, comitê de crise, e a gente começou a praticar trabalho remoto, com mais intensidade, e antes da pandemia, a gente tinha 30%, né, da nossa companhia, com 5.500 funcionários antes do closing, em trabalho remoto até 2 vezes na semana, e 10% trabalhando 100% do tempo em casa. Né? Então, assim, trabalho remoto, né, não confinamento. O trabalho remoto, que é bem diferente. Então, a gente já tinha essa prática que caminhou muito junto com a tecnologia, porque tem que andar junto com a tecnologia de forma que a gente consiga manter todos os rituais, né, que a gente tem fisicamente, a gente consiga ter remotamente também. Então, a gente vem desenvolvendo essa musculatura há 5 anos atrás, né, com muitos testes como manifestações, como greves, como alagamentos. A Copa do Mundo e as Olimpíadas foram um bom teste para a gente também. A gente testou muito a tecnologia, muito esse... Então, eu acho assim, esse exemplo é muito importante, porque é a coisa da gente sempre se preparar para coisas que a gente ainda não conhece, né? E eu acho que talvez essa seja a transformação que é mais complexa, né? Não é em cima de experiências passadas, mas em cima de coisas que a gente ainda desconhece. Então, falando um pouco da nossa visão de transformação, de fato, a gente está vivendo assim na pele a transformação, porque grande parte do nosso negócio saúde, e saúde a gente tinha jornadas de beneficiários, jornadas de estipulantes, enfim. A gente tem jornada de corretor e colaborador também, tudo foi acelerado. Como a Zezé colocou, a gente teve uma aceleração absurda de digitalização para a gente conseguir dar conta de um atendimento remoto. A gente conseguiu alavancar 30 especialidades de saúde na tela, porque é isso que está sendo demandado pelos nossos clientes, né, pelos nossos corretores, pelos nossos parceiros. Então, e a gente tem que fazer isso dentro de casa, porque se você não faz isso com um colaborador, você não consegue fazer isso com mais ninguém, né? Então, eu acho que a gente fortaleceu muito e acelerou muito essa questão da digitalização. Todo mundo teve que... Quem não tinha tanto vamos dizer assim, tanto conforto nessa questão da tecnologia, teve que aprender. Então, a forceps mesmo, o negócio tem que fazer, né? E a gente apoiando muito. Aí eu acho que a organização ela entra muito forte, apoiando, dando ferramental, orientação, né? De uma forma, né, remota, face a face, né? O face a face remoto. Então, a gente vem trabalhando muito isso. E a adaptabilidade, que eu acho que é essencial, né? E é para todo mundo. Eu acho que uma coisa também que a gente está aprendendo demais é que a gente não pode ficar esperando a liderança fazer um movimento. É o quanto todo mundo tem que fazer um movimento. Então, se os colaboradores têm ideia, se eles têm que participar dessa construção. Então, uma coisa também que a gente vem fazendo muito é uma construção coletiva. A gente tem que ouvir todo mundo que é impactado, né? Quem quer voltar, quem não quer, em que momento, em que situação. Então, falando aqui, então, resumidamente, a transformação ela foi muito acelerada de uma forma tecnológica, mas de uma forma muito grande nos soft skills,
né? Não só nos hard, porque a gente já sabe que é efêmero, né? Mas nos soft, e é uma construção conjunta. A gente não consegue ter as respostas para o mundo cada vez mais desconhecido, complexo, incerto. Então, a única forma da gente fazer aos poucos e envolvendo todo mundo que é impactado. Isso a gente aprendeu demais. Ótimo, Patrícia, ótimo, Patrícia. Agora, eu fiquei curiosa. É lógico que para a Zezé não é essa pergunta, mas a Zezé vai me responder sobre o ponto de vista dela de negócio, né? Como é que é o papel do RH nesse momento? Mudou? Fica mais estratégico? E a Zezé, como é que ela vê o papel do RH nesse momento, né? Olha, o RH teve que se reinventar como todo mundo, né? O que eu percebo lá na empresa é o RH também dando um avanço do ponto de vista de se tornar mais digital, né? De facilitar uma série de acessos e de procurar dar os apoios e de fazer eventos virtuais sobre como cuidar da sua saúde em época de pandemia, quais são as atenções, né? Quais são os cuidados que as pessoas precisam ter. Não esqueça de reservar o seu momento, né, de individual, que seja de reflexão, que seja de atividade física. Então, assim, a gente fez muitas atividades nesse sentido, né? Ou aula de yoga, por que é importante a ergonometria, né? Porque as pessoas não estavam, né, preparadas no seu ambiente, né, em casa, para ter toda o ferramental como a gente tem no escritório. Mas, assim, acho que uma coisa muito importante que o RH fez foi dar um suporte do ponto de vista de saúde mesmo, de ter um profissional de uma empresa terceirizada que nos apoia, que fazia WebEx, que tem uma palestra aberta para todos os funcionários explicando quais eram as preocupações iniciais, que tinha que, né, na medida do possível, naquele início, evitar de ir para os hospitais, para os pronto-socorros, né? E de dar um atendimento do médico, né, por telefone inicialmente, até com uma orientação antes de se encaminhar direto para um hospital ou para um pronto-socorro. Então, assim, eu vi o RH muito próximo, assim, das pessoas, mas um próximo virtual, né? Um próximo que a gente não tinha essa vivência, apesar da nossa atividade não ser grande parte no escritório. Então o RH já é vamos dizer, uma área que é muito acessada por canais de comunicação, né? Caminhos pela nossa intranet, helpdesk e tudo mais, mas teve uma proximidade com as pessoas muito grande. Ótimo. Patrícia. Eu concordo com a Zezé que quando a gente fala assim, a primeira palavra que me vem quando fala assim do nosso papel, que não é exclusivo, né? Eu acho que nada é exclusivo de nenhuma área, mas que acaba sendo muito forte na hora de puxar uma agenda, foi a questão de saúde e cuidado. Então, assim, se a gente não consegue fazer isso dentro de casa, a gente não consegue fazer isso para mais ninguém, né? Então, e esse é o coração do nosso negócio, essa é a grande natureza, é o nosso DNA, né? Então, assim, muito, muito cuidado. A primeira coisa foi colocar todo mundo em trabalho remoto, né? E falando explicitamente. Então, assim, lá para o dia 20 de março, a gente tinha 100% dos 5.500 funcionários trabalhando em casa. Trabalhando, e depois, assim, como é que a gente... uma tecnologia não funcionou, ou notebook, alguma coisa. Então, a gente tinha atendimento para conseguir incluir todo mundo dentro desse mundo remoto, né? Que todo mundo virou remoto de uma hora para outra, né? É diferente de você praticar em percentuais da companhia, mas de uma hora para outra todo mundo. E o cuidado, a gente tem o nosso ambulatório próprio, com médicos funcionários, enfermeiras funcionários. Então,
a gente tem toda a orientação, né, não só física, mas emocional, também financeira, para os funcionários, para os familiares, e com isso, para os nossos prestadores, para os nossos corretores, para os nossos clientes, enfim, para toda a cadeia de valor, né? Então, se a gente tinha isso forte, agora é quase como se fosse a nossa liga, né? É o nosso grande propósito real. E é muito louco viver isso remotamente, né? Porque remotamente a gente está sentindo muito mais cuidado do que quando a gente estava lá fisicamente, porque a intensidade dos contatos, das informações, das orientações aumentou pra caramba, porque você tem muito mais coisa, muito mais temas, né, com relação à saúde física, emocional e financeira de todo mundo, né? De todo mundo que a gente está envolvido. E eu acho que também tem um outro elemento que para a gente foi muito forte, a gente aderiu ao Não Debita, né? Então, assim, todo mundo de alguma forma tinha uma segurança de que a companhia estava fazendo uma boa gestão, né, da organização, toda financeira e operacional muito bem, né, conseguindo dar conta disso. E todo mundo assim, cara, como é que a gente ajuda a nossa cadeia de valor, né? Como é que a gente ajuda a sociedade também. Então, foi muito interessante que todo mundo construiu essa agenda, né, de ajudar em doações. Então, a gente teve doações corporativas, mas teve match, os próprios colaboradores também ajudando a fazer doações, no caso para pesquisa, né, de vacina, e também no caso de EPIs para os profissionais de saúde. Então, assim, eu acho que de alguma forma a gente foi parte do time, né, com esse chapéu, mas todo mundo colaborou demais. E eu acho que talvez a grande conquista que a gente esteja tendo ao longo desse período é que todo mundo se sente responsável por isso. Eu acho que esse é a grande conquista nossa. Todos os funcionários se sentem responsáveis por se cuidarem dos familiares e cuidarem dos seus clientes, cuidarem, né, dos seus canais, dos seus parceiros. Então, é um sentimento muito forte que a gente tem dentro da companhia e é muito bom. Que bom. Olha, que tem uma pergunta aqui da Tatiana Melamed que eu vou mesclar com uma pergunta que eu também tinha planejado, que eu tinha planejado fazer, que era assim, como é que é planejar, navegar nesse cenário de bastante incerteza, né? Porque hoje a única coisa que a gente tem certeza é de que o futuro a gente não sabe como é que vai ser. A gente sempre soube disso. Por isso que essa época é aflita, porque isso veio à tona. Então, agora está claro, né? A gente não sabe mesmo qual vai ser o dia de amanhã. Então, complementando com a pergunta da Tatiana, é o seguinte, quais seriam, então, mudou as prioridades que vocês tinham para o segundo semestre? Quais são elas? Continuam as mesmas? Então, eu acho que vocês puderem explorar um pouquinho, isso eu acho que é legal, porque uma coisa conversa com a outra. Quer começar, Patrícia? Posso começar. Aí a gente vai alternando aí, Zezé. Com certeza, assim, eu tenho certeza que todas as companhias, né, mudaram completamente, né, a sua prioridade, né? Então, tudo que se planejou, a gente faz o orçamento no meio do ano anterior, né? Então, assim, óbvio que a gente sabe que o orçamento ele é um compromisso, né, com os acionistas, né, de alguma forma, mas também ele é um compromisso de direção. E nós, a todo momento, como a gente já falou, tem que estar repriorizando em função de contexto, em função de oportunidades, em função, né, desse desconhecido que vem muitas vezes, né, das grandes oportunidades e riscos também, como aconteceu agora com a pandemia, que também pode se tornar uma oportunidade, né? É uma situação complicada, crítica, triste, porém que você pode também conseguir navegar melhor, né, no mercado. Então, definitivamente, mudaram as prioridades, né? Então, vira, né, a sobrevivência do negócio, o cuidado com os funcionários, o cuidado com toda essa cadeia de valor. A gente teve, né, o close, então era uma prioridade, a gente tinha que entregar uma organização nova, separada, remotamente. A gente fez de maio, forte de maio até agora julho. Então, a gente fez tudo isso remotamente, com segurança, com cuidado. Então, bem, e a manter, né, toda a nossa cadeia de valor saudável, porque sem ela a gente também não fica saudável, né? A gente não consegue entregar o valor para todo mundo.
Então, o que a gente faz? A gente tem uma grande direção de negócio, porém, a gente, no comitê executivo, a gente tem todo dia, de 8h30 a 9h30 da manhã, como é que está a operação, o que está acontecendo, como é que estão os nossos funcionários, o que a gente tem que repactuar, o que a gente tem que repriorizar, né? E toda a governança, todos os rituais que cada um dos líderes tem com as suas equipes. A gente continua com as reuniões de conselho, com os debates com conselhos, com os comitês, e sempre debatendo e sendo mais ágeis. Eu acho que a gente está sendo mais ágil, a gente está sendo mais aberto no diálogo, mais aberto na construção e menos burocrático no sentido, tem um PPT, tem os fatos, tem os dados, vai demorar. A gente está sendo muito mais ágil nesse sentido. Então, acho que não é só uma repriorização de ações, de iniciativas, mas é muito a forma como a gente está fazendo, que é uma forma em que a gente tem uma direção, mas sabe que o caminho ele vai ser muito dinâmico e a gente tem que estar muito atento, com todo mundo atento, para trazer todas essas informações para dentro, para a gente repactuar de uma forma ágil. Então, mudou muito a dinâmica da organização em todos os níveis, em todas as áreas. Uhum. Zezé, querida. As prioridades tem as prioridades mais de curto prazo e as prioridades, vamos dizer, né, mais de médio e longo prazo. E, sem dúvida, que especialmente as de curto prazo, elas são consistentemente planejadas novamente com base, né, nos novos desafios que aparecem, né? Inicialmente a gente imaginava uma quarentena que passaria rápido. Eu lembro no mês de maio, eu falei, eu não aguento mais ouvir que daqui 2 semanas, era sempre daqui 2 semanas as coisas iam estar melhores. E por enquanto a gente não tem nem plano ainda de voltar para o escritório, né? Então, acho que, como a Patrícia colocou bem, quer dizer, a prioridade é a qualidade a saúde das pessoas, a segurança das pessoas. A gente está com 99% das pessoas trabalhando de casa. A gente tem um contingente muito baixo, muito pequeno, dando suporte na parte de tecnologia e, mesmo assim, fazendo isso de forma com rodízio. Também está sendo feito um replanejamento, né, no ambiente do escritório, porque quando começar a volta, ela vai ser uma volta ainda muito gradual, vai ser uma volta aonde quem é considerado uma pessoa como risco devido à saúde não vai voltar num primeiro momento, ou que mora com alguém que tem uma situação de risco, ou tem filhos que as escolas ainda não voltaram a funcionar, e aí mesmo assim aqueles que puderem voltar, mesmo assim vão voltar num esquema de rodízio. Mas também, mais a médio e longo prazo, também foi necessário fazer uma reflexão, né? Quais vão ser os negócios que vão continuar tendo uma demanda muito forte? Quais são os tipos de serviços que a gente já identifica que no médio prazo, ou no curto ou no médio prazo, não vai ter uma necessidade de demanda, né? E para isso a gente precisou realmente fazer aí algumas revisões da nossa estratégia, alguns redimensionamentos, algumas outras atividades, por outro lado, estão tendo uma demanda muito maior, mas tivemos sim que fazer aí algumas alterações, né? De revisão de talvez algumas áreas de negócio onde a gente estava fazendo um investimento e a gente viu que esse tipo de serviço não vai ter uma retomada rápida da demanda, e aí a decisão de realmente não continuar investindo nesse desenvolvimento. Mas, por outro lado, a nossa atividade de auditoria, ela continua a todo vapor, né? Eu estava até comentando com a Irene, eu falei,
eu continuo trabalhando assim, muito, talvez por trabalhar com o mercado financeiro, com seguradoras e bancos, são ambientes altamente regulados, então as demandas não terminam, alguns prazos de reguladores foram alongados, né? Mas, de maneira geral, as demandas de serviço continuam muito grandes, mas o replanejamento ele acaba sendo constante e também muito mais ágil, Patrícia, realmente. E aí, com isso, acho que algumas barreiras, né, de estruturas mais formais, até pela necessidade, acaba tornando tudo isso muito mais ágil. Muito bem. Tem duas perguntas a respeito de avaliação, desempenho, tanto do Zé Roberto quanto do Eli. Eu queria ouvir de vocês acham que novos KPIs vão ser estabelecidos, né, para que se garanta que, na verdade, as atividades sejam cumpridas? Vai mudar o esquema de avaliação? Não vai mudar? Como é que vocês sentem isso? Tá? Então, posso começar agora também. Definitivamente, a gente está vendo que não adianta a gente botar todo um processo para rodar quando todas as variáveis do negócio, elas não fazem sentido, né? Quando a gente estabeleceu lá atrás o orçamento. Então, o mais importante nesse momento é o quanto a companhia sobrevive e cuida, né, de toda a cadeia de valor, que é um pouco a gente passar bem por essa crise e, ao mesmo tempo, já está embicado para o nosso planejamento, né, de médio prazo, né, da gente continuar a caminhar na direção da nossa estratégia. Então, definitivamente não era o que a gente tinha planejado, a gente está planejando tudo diferente, né? Então, a gente sim está debatendo agora qual é a forma mais, realmente, que indicadores realmente fazem sentido, né, para esse período, né, para esse período até dezembro, o que realmente todo mundo está tendo que remar na direção e, de alguma forma, como é que a gente vai fazer isso acontecer, esse debate de contribuições vai acontecer. Então, a gente, agora, a única coisa que a gente sabe é que todos os indicadores não fazem sentido. Então, a gente tem que discutir quais são aqueles que fazem sentido e de que forma a gente vai conseguir, vamos dizer assim, diferenciar as contribuições, sabendo que não vale a pena a gente botar toda aquela burocracia, né, de entrar com metas, porque a energia tem que estar em outro lugar. A energia tem que estar em cuidar da gente, cuidar do negócio, cuidar da nossa cadeia de valor. É isso que a gente está botando energia. Então, a gente está no debate de qual é a melhor forma da gente fazer isso, porque a prioridade agora é outra. Né? Ou seja, vai mudar um pouco, né? Lógico. Vai mudar. A gente vai mudar, ponto. A gente não sabe ainda como, e eu acho que isso é muito positivo, Irene, porque, né, é mais fácil você seguir um processo mesmo que ele não faça sentido, né? Às vezes é mais confortável. E eu acho que a gente está caminhando no desconforto de não sabemos, mas a gente vai debater, vai comunicar e vai fazer o melhor processo dadas essas condições. Perfeito. Zezé, você no seu negócio vai mudar? Porque vocês já trabalhavam bem remotamente, né? Mas vai mudar? Eu acho que vai mudar a questão de como as pessoas têm uma maior facilidade por se adaptar a diferentes situações, né? Isso já era uma coisa que era requerida, mas acho que agora é muito mais forte, né? E que são resilientes e que também conseguem, nesse cenário de tanta incerteza, conseguir desenvolver ou vislumbrar novas oportunidades, né? Eu acho que isso vai ter um peso muito maior do que simplesmente, talvez, aquelas métricas mais simples, né, de faturamento, margens, né, mas aquilo que estiver também relacionado com o desenvolvimento de novos negócios e que envolva aplicação de serviços digitais do ponto de vista de
usar alta tecnologia. Isso tem um impacto muito grande na nossa atividade de auditoria e consultoria, que a gente já vinha passando por uma transformação, mas que está sendo agora de forma mais acelerada. Agora, como é que vocês podem garantir, como é que vocês garantem, né, que a liderança pode estar realmente conduzindo as suas equipes, né, ou está tendo os comportamentos desejados nesse momento, que é um comportamento mais próximo, mais líder, né, de inspiração, de levar as pessoas para o futuro, né? Mesmo que o futuro esteja incerto, né, mas você leva a turma para o futuro. Como é que vocês garantem, né, que isso é feito? Né? Aqui tem o Botelho falando um pouquinho de que nunca valores foram tão importantes. Eu também acho que propósito, valores, a gente estava falando sobre... Agora, a gente não tem mais, provavelmente, as organizações vão voltar muito diferente no sentido do espaço físico mesmo, né? Muita gente vai diminuir o espaço, vai fazer mais home office, enfim. E aí você só tem o valor para você se conectar com valor e propósito, para você se conectar com a organização. Porque você não tem mais uma mesa, a mesa não é mais sua, né? Você não tem mais seu retratinho, né? Nem nada. Então, como é que vai ser? Como é que vocês veem isso? Como é que vocês garantem? Como é que está sendo pensado isso em termos de liderança? Nossa, garante é uma palavra muito forte, hein, Irene? É isso, a garante foi forte. Desculpe, foi forte. Ué, como é que vocês tentam? Cultiva. Como é que a gente cultiva? Eu acho que a palavra, o verbo é cultivar. Garantir. A gente nunca vai garantir nada, nada é garantido, mas tudo é cultivado, né? E tudo é criar referências positivas, né? Eu acho que sempre esse é o movimento que a gente quer, é um movimento bom, sadio, positivo. E eu acho que não tem bala de prata nesse sentido, né? Então, aqui, como é que você estimula todos os canais, diferentes meios para a mensagem, ela está envolvendo, não só a mensagem, mas as ações estarem envolvendo isso. Então, quando a gente fala que a nossa prioridade é começar com o cuidado dos nossos funcionários, como é que a gente faz? Todo dia, a primeira pauta do Comitê Executivo é falar da saúde dos funcionários. Ponto. Todo dia, quantas pessoas tem positivo, não tem, internação, como é que a gente está tratando, quantos são curados, quantos estão sendo monitorados, quantos são suspeitos. A gente fala sobre isso. E aí o que acontece? Falamos sobre o negócio, a liderança fala, faz hangout, toda a liderança, as equipes fazem happy hour, a liderança faz lives, né, responde ao vivo e a cores as perguntas dos funcionários, ouve também, aplicamos pesquisa Pulses, né, para ver como é que as pessoas estão reagindo a trabalho remoto, que tipo de problemas estão tendo, que tipo de orientação precisam, fazemos lives, coletamos feedback, refazemos lives, reforçamos. Então, é um organismo de comunicação, de feedback, de construção, onde não é só a liderança que tem valor, né? Os funcionários cobram os valores também dos seus colegas, se cobram da liderança e também a liderança de todo mundo. Então, a gente está trabalhando com diferentes canais de comunicação e de escuta, porque não adianta só falar, tem que ouvir e construir. E eu acho que é aí que você reforça os valores, né? É em cima do que você escuta e o que você faz com o que você escuta e como é que isso, né, vai evoluindo dentro da organização. Então, resumidamente, vários canais, todo mundo é responsável por essa construção, escutar, construir, feedback e próximo passo. O tempo todo, non-stop. Muito bem. Muito bem, Patrícia. Eu acho que a gente cultiva esse engajamento e essa motivação quando a gente tem assim valores que são bem construídos com base no propósito, né? E que a empresa e as pessoas da empresa vivenciam isso. Tem uma tendência muito grande, né, das pessoas dizerem isso é coisa de RH, né? Isso é RH que tem que cuidar disso. E eu lembro na época que eu estava no RH, eu dizia todo mundo é RH.
Porque todo mundo, você é um encarregado de uma equipe, você é um líder de várias equipes, todo mundo é um pouco de RH, né? Porque quem não faz dessa forma não tem a equipe junto, né? E você deu o exemplo, né, da pesquisa. A gente também tem feito pesquisas Pulse sobre as comunicações e as ações que a gente tem feito em decorrência do Covid, né, para também ter essa avaliação e essa sensibilidade de como que nós estamos, como as pessoas estão sentindo. E tivemos que, apesar de já trabalhar de forma remota, tivemos que fazer algumas adaptações muito rápidas, né? A gente tem dentro do plano de desenvolvimento das pessoas uma série de treinamentos em sala de aula, né? Tanto de metodologia de auditoria ou de conceito contábil, que de uma hora para outra foram transformados num ambiente virtual, né? E acho que o que foi importante foi mostrar que a gente não parou, né? Vamos mudar para o virtual. Só os 2 instrutores é que foram para o escritório para poder trabalhar com a ferramenta e nos primeiros treinamentos, e depois disso também já faziam de forma remota. É mostrar que a gente continuou levando, né, tocando o nosso dia a dia sem parar e sem interromper o desenvolvimento das pessoas e buscando dar o melhor suporte possível. Eu tenho uma pergunta aqui, o Eli faz uma pergunta dizendo assim: o novo cenário muda o perfil do profissional para o home office? Aí eu completo perguntando assim: vocês acham que agora, na hora que vocês forem procurar as pessoas, vocês vão exigir alguns comportamentos adicionais? Mudou o perfil das pessoas para ingressarem dentro de uma organização? Eu acho que acelerou a mudança, né? Já era esperado que as pessoas tivessem algum desenvolvimento de habilidades tecnológicas, né? E agora, por exemplo, quem está ingressando numa empresa em abril, maio e junho, né? Tem vários casos. Imagina você começar numa empresa nova, onde você não vai para a empresa, né? Você pega o seu computador ou você recebe o seu computador em casa, recebe uma senha de conexão ao sistema, né, o ambiente da empresa, e você é um funcionário novo sem ter ido para a empresa. Então, já era necessário aí uma certa desenvoltura do ponto de vista tecnológico, que agora vai ser muito mais, mas como a Patrícia disse, as soft skills, né, de você se adaptar, né, ser resiliente, vão continuar contando de uma maneira muito forte. Eu concordo com a Zezé, assim, a gente vai ter uma intensificação e muitas coisas a gente ainda não sabe, né? Porque a grande verdade é, de novo, né? A gente está falando de um período de confinamento. Todo mundo, não é essa a forma de trabalhar. A gente está numa contingência longa, mas uma contingência. Então, eu acho que a gente vai viver um mundo muito híbrido, em que você vai ter atividades que são remotas, atividades que são físicas, ou não só atividades, mas parte de processos que são mais eficientes ou produtivos fisicamente, outros podem ser remotos. Então, a gente vai ter que entender como é que a nossa companhia, em termos de digitalização, ferramenta, cultura, ela está funcionando dessa forma, né? O nível de maturidade desses processos e entregas, em termos digitais, em termos remotos, e ver que tipo de modelo, que tipo de habilidade nova as pessoas vão ter que desenvolver nesse novo contexto, que é um contexto pós-pandemia, não durante a pandemia, porque eu acho que agora a gente não tem que ficar trabalhando isso, não. Agora a gente tem que estar trabalhando o quê? Como é que a gente opera bem, fincado, cuidando das pessoas, cuidando da cadeia de valor, né? E assim, olha,
embicando e já começando a pegar as oportunidades, mas com o pé no chão, né? Porque a gente não sabe esse período quanto vai durar. Mas pós-pandemia, a gente vai ter que assim, pegar tudo que a gente aprendeu, tudo que a gente está apontando, revisar os processos, entender onde a gente é bom fisicamente, onde a gente é bom remotamente e remodelar a organização, as habilidades, os modelos de negócio e os tijolos para isso, né? E não começar a falar sobre espaço físico, habilidade agora, porque a gente ainda não rodou dessa forma híbrida, dessa forma nova. E eu acho que isso vai ser cada vez diferente, né? Porque da mesma forma que a gente está falando agora, como se essa fosse a realidade, eu acho que daqui a um ano a gente vai estar num outro patamar fazendo outras perguntas. Então, é a capacidade da gente se adaptar, da gente ter essa leitura, da gente aprender e da gente receber um novo de novo, porque ele nunca mais vai acabar, né? Novo, rápido o tempo todo, né? É isso aí. Então, você, de qualquer maneira, já definiu um pouco as características você quer em alguém. A capacidade de se adaptar o tempo todo, constantemente, e eu de administrar a crise e de resolver problemas que você não tem nenhuma noção do output, né? Então, de qualquer maneira, tá respondido. Nós vamos ter um novo perfil mais, quer dizer, vai ser valorizado quem tem esse perfil. E no outro dia eu ouvi de brincadeira, isso é uma brincadeira, mas eu vou contar porque eu achei engraçado. Vou perguntar para certos níveis qual é a sua banda larga. Porque se você tem banda larga, você está mais capacitado para trabalhar. Mas foi brincadeira, mas eu estou dizendo, mas isso aí não vai acontecer, mas de qualquer maneira é engraçado porque nós estamos numa situação dessas, né? Mas, Irene, você estava me perguntando, né, sobre o segundo semestre, né? Eu tinha no meu plano de trabalho um segundo semestre cheio de viagens internacionais para fazer trabalhos em outros países. E lá em maio eu já falei, gente, esquece, eu sei lá quando a gente vai subir no avião de novo para fazer esse tipo de reunião, de visita nesses países. Pode continuar mantendo o mesmo cronograma, tudo virtual, porque não adianta, não, vamos deixar mais para frente. Eu falei, esquece, a gente vai ter que se adaptar e a um novo e uma nova situação e vamos lá. Eu vi uma apresentação também rapidamente, eu vi uma apresentação de uma tecnologia que você participa de uma feira em realidade ampliada, em que você entra nas salas, você conhece as pessoas, você vê você entra no ambiente em realidade ampliada. Então, assim, dessa forma que a gente está fazendo, né? A gente, eu digo todos, né? Não é agora, mas né? Um Hangout, um Google Zoom, enfim, todas as, né? O Google Teams, enfim, todas as ferramentas, elas de alguma forma elas são quase o 3G, né? Porque, na verdade, a gente vai trabalhar cada vez mais de uma forma remota, porque já estão mapeando outros vírus, né? Suíno, né? De outras naturezas, já estão. Então, vem, né? A gente sabe, né? Eu estou trabalhando com sustentabilidade, todas as questões de riscos ambientais, sociais e de governança e oportunidades também, não vai parar, só vai se intensificar. Então, não é discutir se tem aquecimento, é como é que a gente se prepara para aquecimento, porque ele está aí, né? Está aí. E todas as consequências, como, por exemplo, uma pandemia, né? Então, realmente, a gente está preparado para estar trabalhando em mundo incerto, que vai ter muita descontinuidade, muita disrupção, e a tecnologia ajudar a gente a alavancar o humano, alavancar essas relações, né? Não a tecnologia, né, como fim, né? A tecnologia sempre como um meio. Como um meio. É ótimo. Eu queria, tem uma pessoa aqui que pediu uma mensagem, e aí, como a gente já está praticamente no final, eu até achei interessante. Ela diz assim: qual a sua mensagem? Qual a sua mensagem para esse público que está em transição? O fato de estarmos em transição durante a pandemia representa algum gap?
Eu posso falar aqui, eu não vejo mesmo, porque de alguma forma está todo mundo vivendo isso, né? Está todo mundo vivendo essa situação e está todo mundo, né? Todo mundo está tendo, né? Quem está em transição está tendo que fazer contatos. Eu acho que hoje os contatos, de verdade, eu estou fazendo contato com muito mais gente do que eu fazia antes. Verdade. Essa coisa de fazer curso, eu estou fazendo muito mais curso, muito mais do que antes. Então, eu acho que essa questão do contato ela ampliou, né? A gente consegue estar em mais lugares, né? Pelo fato de não ter a barreira física, né? Você aumentou o acesso a esse tipo de conhecimento e contato. Então, eu acho como é que se aproveita não só quem está em transição, como quem está todo mundo em transição, eu acho, sabe? Eu acho que está todo mundo em transição. Eu vou só completar. Uns momentaneamente recebendo um salário, mas todo mundo em transição. Exatamente, está todo mundo em transição. Uns recebendo salário, que é bom, sim, né? O que dá um pouco mais de segurança, por enquanto, porque a gente não sabe, dia de amanhã ninguém sabe, né? Mas assim, todos estamos em transição, mas a gente olhar, agora a gente tem mais acesso e mais disponibilidade a contato, a repensar a carreira ou utilizar as habilidades em outros lugares que antes a gente não pensava. Então, eu acho que com esse olhar não é fácil, eu acho que não é fácil nenhuma transição, né? Porque a gente repensa muita coisa num momento como esse, e que muita coisa, né, tá ainda, né, tá submersa, né? Não está com tanto movimento, mas eu acho que é esse olhar de tem mais acesso e a gente pode entrar em contato com muito mais gente hoje, né? Porque está todo mundo nessa situação. Eu acho, Patrícia, nessa linha mesmo, esse é o meu ponto de vista, que você passar por uma transição, apesar de estarmos todos em transição, né? Mas você passar por uma transição, ela é complexa, mas eu acho que no momento que a gente está vivendo, tem muito mais acesso, né? Não acesso às pessoas, é muito mais fácil você falar com uma pessoa, porque você não precisa marcar reunião ou se deslocar, as pessoas estão mais facilmente disponíveis, né? Fora o acesso mais fácil a uma live como essa, ou um curso, né? Ou um webinar, tantas coisas que estão aí acontecendo até para refletir e repensar. E o mercado está aí, ele não está parado, né? É verdade, não está parado. E, Ana, foi a Ana que fez essa pergunta. Eu posso dizer para você o seguinte: aproveite para olhar este período como um período que vai te dar a oportunidade de você aprender e conhecer pessoas e coisas novas. Então, na vida, a gente pode sempre ter dois olhares. Um, a gente sentar, olhar e dizer, não, está tudo ruim, está ferrado, a economia está horrível, está todo mundo em casa. E a outra, não. Poxa, mas agora eu posso falar com fulano de tal vai me atender, eu tenho oportunidade de fazer mais curso, né? As pessoas estão mais colaborativas. Então, o meu conselho para você, embora eu não seja panelista, né? Estou aqui só sendo mediadora, é esse olhar de esperança, de otimismo, e que tem sempre uma luz no final do túnel. Né? Bom, nós já estamos chegando quase aqui no final. Eu queria que agora a Patrícia e Zezé se despedissem da turma, né? E depois eu termino. Tá legal. Bom, eu espero que de todas essas grandes incertezas que a gente tem vivenciado, constantes incertezas e tantos momentos da gente repensar o nosso propósito. A Patrícia comentou, né, das campanhas que fizeram na empresa de doação, nós também fizemos onde os funcionários doavam e a PwC também dobrava o valor para tantas instituições que estão precisando aí de apoio. A gente tem, sim, um aumento grande de doações. O IDES
foi o instituto que formou o Fundo Emergencial à Saúde, que está direcionando tanto para pesquisa, equipamentos, exames, né, para os hospitais, um valor super importante de doações, mas também, por outro lado, outros institutos ou associações estão tendo mais dificuldade, mas a gente vê todo mundo muito mais preocupado com o próximo, né? Que se um dia a gente voltar a uma nova normalidade, né, que a gente não esqueça esse olhar que hoje está mais latente, porque todo mundo sente, às vezes, numa situação mais privilegiada ou não, mas todo mundo muito mais preocupado. E um outro fator que acabou também acelerando, a Patrícia falou do ESG, né? da questão ambiental e tudo mais, está na pauta a todo momento, é um assunto que não tem mais volta. Hoje, não sei se foi hoje ou ontem que eu li, 20 anos em 2 meses, né? Essa é a evolução na discussão do tema, desse assunto, que não tem mais volta. Eu acho isso também transformador e que a gente siga positivo aí nessas causas. Muito bem. Rapidamente, eu acho que a gente tem que sair, né? A gente sempre fala isso, sair dessa crise, desse momento mais forte e melhor como organização, mas principalmente melhor como ser humano, sabe? Então, assim, como é que a gente sai, aprende e sai melhor, né? Melhor como ser humano e aí, consequentemente, nas nossas relações e também na sociedade, porque a gente precisa repensar muita coisa, né? Muito. Bom, gente, eu quero dizer que passou rápido, não é não? Nossa, muito rápido. Nossa, nem vimos a 1 hora passar, foi uma delícia estar aqui com vocês e a gente poder compartilhar todas essas ideias. E como mensagem final, eu também acho que hoje em dia não tem saída se eu não me conectar com o meu propósito e escolher bem aonde eu vou colocar esse propósito em ação. Né? Estando ou não em transição, é importante você pensar isso, porque esse é o próximo passo. Então, eu diria a todos, não desistam, porque esse é o momento, a gente passou por algumas crises, vai passar, mas só depende de nós. Né? Depende da nossa atitude, do nosso empenho. E eu quero dizer que semana que vem estaremos todos juntos aqui outra vez com outras oportunidades da gente discutir mais algumas coisas. Um beijo a todos. Muito obrigada. Tchau. Obrigada. Fiquem bem. Boa noite, se cuidem. Boa noite.